Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook e pelo canal do YouTube, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, o canal do YouTube, canal que nós pedimos para que você se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe. Nós estaremos orando por todos vocês de uma maneira muito especial, que podem deixar os seus pedidos de oração ali dentro do canal do YouTube, para que nós possamos pedir a intercessão de Deus de uma maneira especial sobre a sua vida, sobre a sua família. Que todos vocês que têm acompanhado as mensagens através da rádio 87.9 FM Dracena e todos os outros canais de compartilhamento, que Deus abençoe a vocês de uma maneira muito especial, que o Espírito Santo sempre se faça presente e dirija a cada um de vocês como filhos de Deus, como pessoas que têm as suas necessidades, os seus planos, projetos, as suas limitações, mas que são cuidados por Deus de todas as formas, de todas as maneiras. Deus se faz presente, cuidando de vocês de uma maneira muito especial. Sempre tenham em mente que Deus está atento às suas necessidades. Deus está presente ao seu lado. Deus está conduzindo a sua vida. Então, não perca a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Permita que Deus continue falando com você de um modo muito íntimo, muito especial, falando ao seu coração, à sua mente, que Deus se faça presente na sua vida pela palavra, que é a Bíblia, a única regra de fé e prática para todo cristão. Que Deus abençoe e te guarde, te dirija de uma maneira muito especial e que você tenha os seus sonhos realizados, os seus planos, os seus projetos, segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Apesar das adversidades da vida, nós sabemos o que Deus tem planejado para nós. A palavra de Deus, Jesus Cristo nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Nós temos o bom ânimo em Jesus Cristo, que venceu o mundo. Somos guiados pelo Espírito Santo e sabemos que em Cristo nós seremos mais que vencedores. É muito bom nós termos esta certeza. Mas enquanto estamos aqui, temos os nossos conflitos, as nossas decepções, as nossas questões humanas, as nossas limitações. Então, o que nós temos que fazer? Confiar em Deus, entregar a nossa vida nas mãos de Deus com a certeza que Ele tem cuidado de nós a cada dia, a cada momento, de um modo bastante especial, íntimo, pessoal. Deus está cuidando de você. A palavra de Deus, em Gênesis capítulo 24, mostra na história de Abraão e Isaque um momento bastante difícil na limitação deles ali. É o momento da morte de Sara, a esposa de Abraão, a mãe de Isaque, faleceu. E como lidar com essa situação agora? Nós sabemos que as situações de luto são muito difíceis de ser lidadas dentro das perspectivas humanas, das emoções humanas, da estrutura emocional e psicológica de cada um. Lidar com o luto é muito complexo. Agora, dentro da expressão do luto, nós temos que buscar forças em Deus e saber que Jesus tem a solução para todas as coisas, inclusive para a morte, através da ressurreição. Nós temos que manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus,
saber que Jesus Cristo está voltando, está chegando, e nós vamos nos reencontrar e estaremos juntos para a vida eterna. Mas neste momento, aqui em Gênesis capítulo 24, aonde no capítulo 23, no final, tem toda a expressão ali da morte de Sara. No capítulo 24, onde Abraão e Isaque estão vivendo este processo de luto, e no processo de luto, um começa a olhar para o outro. É muito interessante, porque dentro do processo de luto, nós temos que observar a necessidade de cuidar de quem fica. Porque aquele que descansou no Senhor, ele está num estado de inconsciência, ele já cumpriu a sua vida, ele está aguardando a ressurreição em Cristo Jesus. Então, este está descansado das suas fadigas, usando a expressão bíblica em Apocalipse capítulo 14. Bem-aventurados são aqueles que dormem no Senhor, porque descansam das suas fadigas. É assim que a Bíblia nos diz. Mas e quem fica? Quem fica sofre a dor da perda, quem fica sofre o luto. E para um marido perder a esposa é difícil, para um filho perder a mãe é muito complicado. Sabe que a referência do luto de um pai e do luto de uma mãe é diferente na percepção das emoções humanas. Quando se perde o pai, pela construção humana e emocional que foi feita em nós, através da estrutura bíblica e também da percepção social, quando se perde um pai, nós temos a noção de que foi nos passado a responsabilidade do cuidado, do zelo, da manutenção da casa, da manutenção da família. Quando se perde o pai, nós sentimos o peso da responsabilidade. Mas quando se perde a mãe, se perde a referência, se perde a origem, se perde aquela que prestou os cuidados, o afeto, o ensino, usando a expressão de Abraham Lincoln, a mão que balança o berço rege o mundo. Perder a mãe, estar vivendo um luto de mãe, é estar se refazendo nas suas próprias referências, nos próprios princípios e valores humanos. Este processo para Isaque é muito complicado. Isaque, agora o filho único de Abraão e Sara, como que fica com essa questão, observando seu pai já idoso, e ele sente a responsabilidade de cuidar do pai, e Abraão sente a responsabilidade de fazer com que o seu filho compreenda que a vida deve continuar, a vida deve caminhar, e que ele vai ficar bem, porque Deus está com ele. E aí, Abraão faz algo bastante inusitado, bastante diferente, mas nós temos que compreender o que Abraão faz é direcionado por Deus para que ele possa cuidar do seu filho de uma maneira bastante eficaz e para que a promessa de Deus continue viva nas gerações posteriores, na sua descendência. A promessa de Deus para Abraão é que ele seria o pai de uma grande nação. Ele não teve naquele tempo essa percepção desta grande nação, que são todos os filhos de Abraão pela fé. Todos nós, pela fé, somos filhos de Abraão em Cristo Jesus. E aqui está Abraão e Isaque vivendo o luto de Sara, a esposa e a mãe. Isaque sente que tem que cuidar do pai, que já é idoso. O pai sente que Isaque tem que continuar a sua vida. E ele pede para o seu servo buscar uma esposa para Isaque. Abraão pede que o seu servo busque uma esposa
para Isaque. No versículo 7 do capítulo 24 de Gênesis, o texto diz assim: o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da casa da terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo e te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Aqui a conversa de Abraão com o seu servo, onde ele pede para o seu servo buscar uma esposa, ver uma esposa para o seu filho. E a confiança de Abraão em Deus continua a mesma, a sua percepção que Deus está presente, cuidando de todas as situações, permanece presente, e é muito bonito quando nós observamos Abraão como pai, pedindo para que Deus oriente o seu servo, para que a esposa escolhida para o seu filho Isaque seja direcionada por Deus, seja guiada pelo Espírito Santo, tenha a presença de Deus na sua vida. É muito importante que pais e mães orem pelos seus filhos, coloquem seus filhos diante de Deus para que eles se casem com boas pessoas, com cônjuges que compartilham a vida, que tenham amor, que tenham respeito, que tenham fé, que mantenham a esperança, que sejam cordiais com toda a família, que sejam presentes. Aqui, Abraão, em Gênesis 24, versículo 7, fala para o seu servo: o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e me falou jurando, dizendo, olha o que Deus prometeu a Abraão: a tua descendência darei esta terra, e ele enviará o anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Uma oração muito bonita nesse diálogo de Abraão com seu servo. O que ele está falando para Deus é: Deus, envie um anjo para acompanhar o meu servo, e que a esposa para o meu filho não seja escolhida pelo meu servo, mas seja escolhida pelo Senhor. Quando o nosso cônjuge é escolhido por Deus, nós podemos descansar. Porque apesar dos pecados, apesar das dificuldades, apesar de tudo que nós sofremos e vivemos na humanidade, quando nós temos ao nosso lado uma pessoa que é guiada por Deus, que é fortalecida em Deus, que foi escolhida por Deus para estar ao nosso lado, nós podemos descansar, porque o nosso lar é um pedaço do céu na terra. Eu posso dizer isso do meu lar. Eu posso dizer que Deus escolheu a Ivone para se casar comigo. Eu posso dizer que foi a mão do Senhor, que foi o anjo do Senhor que guiou a minha vida e a vida da Ivone para que nós pudéssemos nos casar. E o meu lar é um espaço sagrado. O nosso lar, Ivone e eu, temos um espaço sagrado, aonde Deus habita na nossa mente, no nosso coração, aonde Deus se faz presente, porque foi Ele que direcionou todas as coisas até aqui. Quando nós temos essa consciência que foi Deus quem escolheu o nosso cônjuge, porque no nosso lar, apesar, como eu já disse, das limitações, das dificuldades humanas, nós temos a presença de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, somos fortalecidos pela palavra. E quando nós temos essa consciência, pode cair o mundo, como diz o cântico, pode cair o mundo que nós estamos em paz. Estamos em paz porque, acima de tudo, Deus se faz presente. Abraão,
no diálogo com o seu servo, ele faz essa oração para Deus. Eu estou enviando meu servo para que ele veja alguém, uma esposa para o meu filho, mas essa esposa não pode ser qualquer mulher. Essa esposa tem que ser, acima de tudo, escolhida por Deus, e que a mão do anjo a traga para casar com o meu filho. Quando nós mantemos esta percepção de fé, essa percepção que Abraão teve, esta percepção do cuidado com o outro, olha aqui o cuidado do pai idoso, cuidando do seu filho, e falando, filho, a vida continua, nós temos que continuar, temos que manter a fé, temos que manter a esperança, temos que nos ajudar, temos que nos fortalecer uns nos outros. O amor do filho, Isaac, cuidando do pai idoso, mas o amor do pai, Abraão, cuidando do filho, que vai iniciar agora a sua vida conjugal. Foi escolhida Rebeca para casar com Isaac. E Rebeca foi escolhida porque era uma mulher de fé, uma mulher que se relacionava com Deus, uma mulher que tinha disposição para a vida, para o trabalho, uma mulher honrada, íntegra. Era uma mulher escolhida por Deus. E é assim que você tem que compreender acerca do seu marido, acerca da sua mulher. Vocês foram escolhidos por Deus e guiados pela mão do anjo para se encontrarem e para casarem um com o outro. Então, para que esse casamento se fortaleça, para que ele permaneça, mantenha-se guiado pelo Espírito Santo. Mantenha-se fortalecido nos frutos do Espírito, mantenha o foco em Jesus Cristo e permita que Deus, com o seu poder, faça com que você tenha sabedoria, discernimento e direção espiritual para que todos os conflitos e adversidades sejam superados pelo poder de Deus na sua vida. Nós, Ivone e eu, temos o privilégio de já termos aí 30 anos de convivência entre namoro, noivado, casamento, e nesses 30 anos nós crescemos muito, nos amadurecemos muito, Deus nos revelou a nós mesmos, muito de nós, e o casamento, o matrimônio, que é a instituição divina, também é um grande instrumento, o maior instrumento de santificação que o ser humano pode ter. Eu agradeço a Deus pela vida da Ivone, mas agradeço a Deus, acima de tudo, por ele ser presente na minha vida e na vida dela, nos unindo pelo Espírito Santo. Pense a respeito de que Deus pode restaurar todas as coisas, Deus pode refazer todas as coisas, quando há busca, quando há integridade, quando há fé, quando há sinceridade. Observe a direção que Abraão pede de Deus para o seu servo. Ele pede para o servo buscar uma mulher para casar com seu filho. Mas ele pede ao Senhor, Senhor, oriente o meu servo. Dê ordem aos teus anjos para que ele escolha a pessoa certa, para que ele possa compreender na visão do Espírito Santo, para que ele possa encontrar a pessoa que o Senhor escolheu. Ore assim pelo seu filho, pela sua filha. Casais, orem uns pelos outros. Marido, ore pela sua mulher. Mulher, ore para o seu marido. Se fortaleçam na comunhão espiritual pela palavra de Deus. E a cada dia vocês serão felizes e terão alcançado os propósitos de Deus em suas vidas de uma maneira bastante especial. Assim como Rebeca foi encontrada porque Deus a direcionou para que se encontrasse com o servo de Abraão,
e assim fosse levada para casar com Isaac. Foi a escolhida por Deus. O seu marido foi escolhido por Deus para você. A sua mulher foi escolhida por Deus para você. Então, compreenda que esta união divina, como o próprio Jesus ressalta, o que Deus uniu, não separe o homem. Se fortaleça, se permita ser guiado pelo Espírito Santo com foco em Jesus Cristo. Mantenha o amor acima de tudo e a fé dentro da percepção espiritual e tudo dará certo na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos cuidados, pela maneira que o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos pela vida do nosso cônjuge, te agradecemos pelos filhos, te agradecemos pela sabedoria, pela direção espiritual que o Senhor nos concede. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame uma bênção especial sobre cada casal que está ouvindo essa mensagem, sobre cada pessoa, cada família por eles representado. Que cada lar seja um espaço do céu na terra, que este lar seja sagrado e consagrado para o Senhor, que este lar tenha a presença de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, que este lar seja guiado pela tua palavra e fortalecido no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia e uma excelente semana, em nome de Jesus.